nós oramos e consagramos essa nova temporada do Batom e Bate-Papo ao Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu quero uma coisa. Pode E no início a gente estava trabalhando. Deixa eu ver se Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa Batom e Bate-Papo Cast. Estamos aqui hoje com duas pastoras muito queridas, amadas e cheias da palavra. Tenho certeza que elas vão compartilhar aqui experiências e também a palavra de uma maneira muito rica e você será mais uma vez abençoado. Não importa onde você está. Se você está em casa, se você talvez esteja dirigindo, está no trânsito ou em algum outro lugar. Eu tenho certeza que esta palavra vai alcançar o seu coração. Então, abra o seu coração, receba, porque Deus tem coisas muito maravilhosas para você e para a sua família. Hoje nós vamos falar sobre o tema Deus quer salvar a sua família. Olha que coisa tremenda! E eu quero já receber aqui a pastora Marília, que está conosco novamente. Nem sempre é possível, né, Marília? Nem sempre. Mas hoje ela está aqui mais uma vez no nosso programa. Amém, pastor. E o melhor é que nós vamos testemunhar cada milagre para enriquecer e para aquecer o seu coração, para que você seja cheio de fé, para que Deus faça grandes milagres na sua família também. Amém. E também a pastora Valéria, que está aqui, tem certeza que tem muitas experiências sobre esse assunto para compartilhar. Amém, pastora. Tenho sim. Alguns deles te envolvem diretamente. Amém. Isso é muito bom. Amém. Olha, eu gosto muito de testemunhos porque eles comprovam a promessa de Deus na nossa vida. E esse tema aqui é uma promessa. Deus quer salvar a sua família. E é tão importante nós falarmos isso, porque nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus. Então, a graça está disponível para todo aquele que crê. E a Bíblia diz que muito pode a oração de um justo. Então, aquele membro da família que já recebeu o Senhor, ele tem agora autoridade para orar e para reivindicar a salvação de toda a sua casa. Talvez você esteja pensando, uau, será que é isso mesmo? Então continue ouvindo e a gente vai falar sobre isso, ok? Olha, Deus criou a família e aquele que criou, ele sabe exatamente o propósito para aquilo que ele criou. Então, quando falamos de família, é preciso parar e enxergar do ponto de vista de Deus. Como que nós fazemos isso? Quando nós olhamos para a palavra, quando nós identificamos ali as promessas sobre aquele assunto, e aí sim nós podemos enxergar, discernir a vontade de Deus sobre isso. Então, eu gostaria já aqui de começar o nosso bate-papo sobre esse assunto, falando sobre um aspecto muito importante que eu acho que a gente precisa compreender, que a vida eterna, ela é individual, porque cada pessoa precisa crer individualmente e confessar o Senhor para recebê-lo na sua vida. Mas quando se trata de salvação, a Bíblia coloca a salvação num plano maior. Então, a Bíblia diz que a salvação é para toda a família. E é sobre isso que a gente quer falar hoje aqui nesse assunto. Eu quero começar aqui com a pastora Marília, porque quando nós compreendemos a promessa nesse sentido, Marília, de receber a salvação na sua vida, mas compreender que ela se estende também para os da sua casa, isso é algo assim, parece que
muito grande, não é? Muito amplo. Você teve esse momento assim que você compreendeu que não era só a Marília que Deus queria salvar, mas também os seus outros familiares. Como é que foi isso? Pastora, desde que eu me converti, né, já são 30... Você foi a primeira na sua Fui, casa? 1990. São 35 anos, né? E eu fui a primeira a me converter e Deus, assim, me tomou de uma maneira tão... eu não sabia o que era intercessão, não sabia o que era pagar preço, né? Eu era muito nova na fé, nunca tinha aprendido sobre isso. Mas desde que eu tive essa experiência com Deus, ele sempre, assim, me tocou muito forte por orar por algumas pessoas. E assim, eu começava a orar, começava a chorar, porque eu pensava naquela pessoa, a gente já vai para o inferno. Eu estou indo para o céu, é alguém que eu amo muito. Até uma amiga nossa falava assim, sangue meu não vai para o inferno. Que bênção. E eu fiquei não com está na isso. Bíblia, mas é verdadeiro. Mas eu falei, gente, é verdade, sangue meu não vai para o inferno. E eu peguei aquilo, eu falei, não vai mesmo. Né? Então, desde que eu me converti, eu tive essa clareza de que a salvação não era só para mim, não era individual, mas era para minha casa, né? A Bíblia fala, né? Crê no Senhor teu Deus e será salvo você e a sua casa. Então, eu cria que o Senhor, ele podia alcançar a minha família. E eu tive fé, porque eu acreditei nessa promessa realmente. Amém. Então, eu venho de uma família católica, né? Sou uma tia minha, muito distante, casada com um tio que era cristã, que eu sei que ela orava por mim. Porque não tinha ninguém na minha família. Agora, como é importante também a gente perceber isso, a salvação, ela é fruto de oração. Um membro da família que começa a orar é o suficiente para Deus agir na família toda. É verdade. Você mencionar essa questão da sua tia, né? Então, talvez você nem se relacionava com ela, não muito próxima, né? Não. Mas assim, esse versículo, né, que você mencionou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então está lá em Atos. E quer dizer, faz parte da nova aliança. Então nós estamos inseridos nessa promessa. Né? Então, isso é maravilhoso demais, Valéria. Sim. Eu queria também que você comentasse a respeito disso, porque eu sei que também você se converteu juntamente com seu esposo, né, o pastor Marcos Mota, e você teve também experiências na sua casa, né? Sim, muitas. Essa questão da escolha e da confissão, do receber individualmente, mas de crer que a salvação se estende a todos. Sim. Como que nós precisamos enxergar isso para que a gente possa crer, né? E orar? Pastora, realmente alguém que era membro da minha família ali na época, a esposa do meu irmão, não perdeu a oportunidade de oferecer o evangelho em um momento muito difícil da minha vida, que eu era casada, pouco tempo de casada, e meu marido percebeu que tinha contraído uma enfermidade séria e estava ali praticamente à beira da morte. Aí ela veio com a palavra da vida eterna. E nós percebemos o propósito. Mas a questão também de interceder. Nós tínhamos alguns membros da família distantes da minha mãe, que eram os arantes, que eram convertidos e que oravam por toda a família. E aí depois eles até nos visitaram e falaram, sabia que eu orava nominalmente por vocês? Então, olha que coisa tremenda, hein? Tremendo. E hoje eu percebo que muitos deles, netos, sobrinhos netos, estão lá na escola videira. E dizem, olha que alegria. Uma vez nós oramos pelo seu nome. E hoje você está aqui à frente de uma instituição cristã, onde nós podemos colocar os nossos netos. Então, lindo, assim, é um testemunho tremendo. Essa questão de você crer na palavra. Porque tem um versículo aqui que eu acho que a senhora vai compartilhar ele. Pode ler, fica à vontade. Obrigada, que está em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Pastora, esse contexto aqui é tremendo demais. Oportunamente a gente pode falar dele, que é o contexto que Paulo e Silas estavam na prisão. E eles ali... O evangelho é o poder de Deus, né? Ou seja, eles estavam numa situação difícil, como você mencionou. Então, eu conheço bem o seu testemunho, da Marília também, embora as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo não sabem, por isso que é importante a gente falar, mas situações em que vocês também estavam passando por situações difíceis. Extremamente difíceis. E aquela oração de um familiar distante, ela alcançou. Ela teve esse poder. Ela foi o suficiente para Deus agir de uma maneira legal, né? Isso. Na sua vida e na sua casa. Exatamente. Isso e a salvação entrou.
E nunca mais saiu. É. Tem um versículo na Bíblia que fala em Eclesiastes, né? Lança o seu pão sobre as águas, que mais tarde você vai encontrar. Eclesiastes 11:1. É verdade, porque quando alguém se levanta em oração, ela está semeando, não é, uma palavra de fé. Aquela palavra não volta vazia, porque com Isso. certeza ela libera fé e ela tem ali a palavra como promessa. E eu creio que realmente essa tia minha, ela lançou essa palavra, foi depois de muito tempo, porque hoje ela é falecida, mas eu, graças a Deus, me converti, ela ainda era viva. Mas ela pôde ver, né, O a fruto, resposta, né? o fruto, que depois de muitos anos, eu era criança ainda, mas eu lembrava que a gente chegava muitas vezes na casa dela, ela estava no quarto orando. Olha só. E ela saía enxugando as lágrimas assim, ela estava orando por você. Então eu me Agora, lembro eu disso. acho interessante também nós mencionarmos aqui que essa promessa na Bíblia, em Atos 16:31, é muito conhecida. Né? Sim. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Isso. Mas, às vezes, alguns irmãos, eles pegam isso só para os pais. Como se os pais é que precisam converter primeiro para depois alcançar filhos e outros. Mas aqui não diz que é assim. Ainda que foi direcionado para um homem, né? Um pai de Foi. família. Foi. Eu creio que a vontade de Deus é que os pais se convertam e, com eles, toda a casa. Mas nem sempre. Às vezes o pai e a mãe estão numa condição tão difícil e outro familiar, como foi o caso, né? O seu caso, Marília, e o da Valéria também, que foi outra pessoa da família. Então é importante nós falarmos, se você ora por alguém na sua casa, creia, Amém. porque essa promessa, ela tem poder de alcançar. Agora, não pense também que por ser uma promessa é automático, né? Ah, não, Deus já falou, então só vou ficar esperando. Uhum. Toda a minha casa vai converter. Porque às vezes até pais pensam isso em relação aos filhos, né? Não oram pela conversão dos filhos. Isso é Porque negligenciar, acha né? que é automático. Às Isso. vezes não investe ali na infância para que essa criança ouça a palavra, vá para a igreja, tenha ali uma célula de crianças. Então tem tantos meios para você evangelizar essa criança, para mostrar para ela o evangelho, e às vezes muitos pais não fazem, porque acham que é Automático. automático. Isso. Mas não é. Não é. Não é. E não podem descansar nisso. É. Tá certo que a Bíblia diz, a promessa é para vós, vossos filhos e tudo o que é vosso. Mas a fé, ela fala. E a fé, a salvação envolve a fé, porque é pela fé que somos salvos. Como eles vão crer se não há quem fale? Se eles Olha, não vão eu ouvir? creio, isso é verdade, tem que ter fé. Então, a Bíblia fala da parábola do semeador. Isso. Porque o semeador, ele saiu a semear, que no caso ali é a palavra, o evangelho, e aquela semente caiu em muitos tipos de terra. Então, às vezes, o coração do pai ou da mãe está endurecido. Isso. Mas daquela criança ou do adolescente não está. É verdade. E às vezes eles convertem primeiro. Isso. E através deles, muitos são Exatamente. salvos. Eu quero depois contar alguns testemunhos, não quero falar agora, porque eu sei que nós temos muitos, mas eu gostaria de mencionar aqui na Bíblia alguns exemplos, porque tem tantos exemplos de pessoas que se converteram, que através deles a salvação veio. Mas eu gostaria de começar comentando um aqui, depois Marília e Valéria, fiquem à vontade para falar também, porque é claro que a gente não vai conseguir mencionar todos eles, mas eu acho que esses textos aqui tornam mais claro aquilo que nós estamos falando hoje. Deus quer salvar toda a sua família. E eu gosto muito do texto que está lá em Êxodo 12, que fala a respeito da primeira Páscoa, que foi um cordeiro para cada família. Então, ali naquele contexto, o povo hebreu era escravo no Egito, Deus levanta Moisés como libertador, Moisés, então, vai até Faraó e tem todo ali um contexto, uma história que tem um desenrolar ali para que aquele povo seja salvo. Enfim, quando eles são liberados e antes de sair do Egito, Deus fala algo poderoso. Demais. Né, que está em Êxodo 12.
que ele diz então que todas as famílias dos hebreus deveriam se reunir, cada um na sua casa, matar um cordeiro, e eles deveriam então comer aquele cordeiro para celebrar aquela libertação, a salvação. E aquele cordeiro ali, ele apontava para Jesus. E o sangue daquele cordeiro deveria ser colocado na porta, do lado de fora. Porque quando o anjo da morte passasse, que era a última praga que Deus estava enviando no Egito, então aquele anjo da morte não entraria naquela casa onde tinha o sangue. Isso fala exatamente da obra da cruz, da salvação. Então, os hebreus foram salvos, porque cada um se reuniu com a sua família, e o texto diz em Hebreus 12:3, segundo a casa dos teus pais, um cordeiro para cada família. Então, era um cordeiro para toda a família, percebe? Então, isso aqui aponta para salvação. Então, é um evento que de fato aconteceu, mas ele é simbólico. Então, aqui nós vemos esse princípio da salvação de toda a casa. Por isso que nós podemos afirmar isso. O propósito de Deus é que toda a família receba a salvação. É verdade. Pastor, é interessante, como você disse, são vários exemplos, né? Mas lá em Gênesis, capítulo 7, no versículo 1, nós vemos, né, aquela história famosa, né, que é de Noé, que constrói a arca, né, que vem o dilúvio. E a Bíblia fala, então, que aquela geração estava contaminada, né, com o pecado, e Deus, então, resolve começar tudo de novo com o homem justo, porque a Bíblia fala que Deus encontrou um justo, que foi Noé. E ele fala, não, então eu vou preservar, né, tudo que eu fiz através dessa descendência. E a gente sabe que Noé fez, né, aquela arca, mas quando Deus chama Noé, ele não vai sozinho. É verdade. Eu acho tão poderoso isso, que aqui em Gênesis 7:1 fala, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a sua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Olha, Deus, quando ele olha para nós, ele vê uma família. Né? E aquela família, ela foi preservada. Você vê entrando ali filhos, noras, né? Você vê aquela família sendo preservada daquele dilúvio. E eu falo isso para os pais hoje. Né? Hoje, muitas crianças têm tido uma experiência com Deus, voltam do encontro cheias do Espírito. Mas quando a criança chega, nós falamos para os pais, entrou a salvação na sua casa. Entrou a salvação na sua casa, porque a vontade de Deus não é salvar um. A vontade de Deus é salvar todos. Amém, é verdade. E ali você vê então que Deus começa de novo com uma família. E a arca que é o quê? A arca é Cristo. A arca é aquele lugar que está com a porta aberta, que vai fechar, né? Uhum. Vai fechar, porque vai ter um dia que nós não vamos ter mais oportunidades. E outra coisa, Deus falou que Noé deveria entrar na arca e levar toda a sua família. Sim. Mas os membros da família tinham a opção de não querer ir, não é? Interessante, porque assim, Deus colocou ali à disposição a salvação, mas a escolha era individual. É verdade. Agora, é claro que todos entraram, né? E todos foram salvos. Esse dilúvio, pastor, é o mundo, né? Hoje eu falo, não, é muito difícil viver sem Deus. Né? E hoje o Senhor quer preservar as famílias desse dilúvio, desse mundo, do sofrimento, através da arca que é Cristo. Eu acho que esses exemplos são muito importantes para a gente, assim, alargar o nosso entendimento, né? Porque essa história aqui da arca de Noé não é historinha de crianças, né, Marília? Então a gente vê às vezes ali nos livros, porque é bonito, né? Todos os animais. Todo mundo conhece. Mas assim, são princípios muito poderosos que estão aqui na Bíblia, porque está falando da salvação da casa. Isso. Então, assim, Deus realmente salvou uma família em um mundo que estava condenado. E Noé foi o canal. Então, às vezes tem pessoas que olham para a família e às vezes só falam coisas negativas. Não, minha família é muito difícil. Não, na minha família as pessoas, elas têm um coração duro. E você só olha
as coisas que são visíveis. Negativo. Você não está vendo o coração, mas Deus vê. Amém. Às vezes aquela pessoa ali está agindo de uma maneira muito excêntrica, com atitudes às vezes assim drásticas e até que ofendem as pessoas, com brigas, mas é um pedido de socorro. Exatamente. É isso mesmo. Às vezes é uma forma dela Chamar atenção. chamar a atenção e falar, gente, alguém me ajuda? Porque Isso. ela nem sabe como buscar ajuda. Então é ali que entra, sabe, o coração daquele que conhece a Deus, do amor de Deus. Nós precisamos amar essas pessoas Amém. e orar por elas. Amém. Você pode até chegar diante de Deus e falar, Senhor, não dou certo com esse parente meu. Mas só Ele é difícil demais, ele sempre causa confusão na família. Mas assim, alcança ele, alcança ela. É. Uma oração, né, Valéria? Isso. Pode Teve entrar ali a salvação na casa. Eu tive um episódio, uns 2 anos atrás, que nós estávamos aqui orando em um tempo de jejum e oração, e eu tinha o nome de alguns parentes na ficha. Enquanto eu estava orando pela conversão desses parentes, eu fiquei sabendo de 2 tios meus, irmãos do meu pai, com enfermidades muito sérias, exatamente naquela época. E o Senhor falou comigo, olha, estende, amplia a sua visão. Amplia para mais parentes. E eu me lembro, pastora, de uma coisa tão tremenda. Eu saí ali daquele culto, entrei dentro tinha ali a loja das camisetas e de tudo, entrei dentro do provador e fiz um vídeo de chamada para os meus 2 tios. Ambos estavam com câncer. E eu preguei o evangelho para eles, chorando em lágrimas. E eles falando para mim, um deles, né, que partiu. Logo depois, falou, eu tenho me lembrado muito de você e tenho me lembrado das palavras do seu esposo. O que isso significa? Alguém anunciou, Amém. alguém Mas ele declarou, ouviu antes de morrer. ouviu, confessou, agradeceu, entendeu? E eu A queria gente que, nunca sabe o que acontece na última hora. na última hora, mas assim, Porque eu acho que aquele exemplo da Bíblia ali, do ladrão na cruz, ao lado de Isso. Jesus, é para nos motivar isso, a falar para a pessoa, mesmo que seja, que tem pessoas que é ali no leito de morte, isso. que ela vai entregar a vida a Jesus e vai receber o Senhor. Pastora, mas é importante interceder e é importante anunciar. Claro, Né? A palavra do Senhor diz que nós Claro. somos reis e sacerdotes, Claro. levantados para anunciar as verdades e as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a luz. Então, assim, precisa de falar. É É verdade. importante, é isso que a Valéria falou, é muito verdadeiro, porque quando eu me converti, pastora Márcia, as pessoas ficaram muito preocupadas. Minhas tias começaram a me ligar, porque eu era modelo, vivia com roupa decente, balada. De repente eu entro no quarto, fico 3 horas orando, joga minhas roupas fora, começo a usar a roupa da minha mãe. E a minha irmã fala, Lili, minha prima da Quase Lila, todas né? nós teve Lila, essa era muito experiência, engraçado, né? você saia do quarto com a roupa da mamãe. Porque eu realmente, o espírito me constrangeu de tal maneira que eu não dava conta mais de usar aquilo, não dava conta de trocar meu guarda-roupa. E as pessoas ficaram preocupadas. Eu ia me casar, depois de um ano me casei, uma tia que gosta muito de mim, eu até sou parecida com ela, que eu sou alta, eles até acham que eu sou, assim, filha dela, né? Ao invés da minha mãe, ela falou, Lila, me ligou, me conta a verdade, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Ih, passei por isso também. Ai, eu falei, tem tia, conversões que elas são muito radicais, né, Marília? pastora, precisava ser assim, certamente, mas olha, eu falei, tia, sinto muito dizer. Eu acho que é como a conversão do apóstolo Paulo, É. né? Porque ele era perseguidor da igreja. É. De repente ele tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco, converte Depois e vai pregar. muda completamente, começa a pregar. As pessoas falam, não, ele está Deve- fingindo. não pode ser verdade. Não pode ser verdade, né? Porque foi muito assim, foi uma mudança radical. De porta. Agora, eu acho muito bonito também, eu até queria que você comentasse, Marília, se você quiser, a conversão do seu irmão, né? Porque nós, assim, participamos desse momento de intercessão. É verdade, Né? é Então, seu verdade. irmão teve momentos difíceis, Muito né? De vício. Muito. E você orou muito tempo por ele, né? 20 anos. 20 anos. Foi uma conversão, assim, demorada, né? Que eu me lembro aqui na igreja, a gente tem um auditório que a gente ora, e todo jejum eu pegava a ficha, acabava aquele momento de oração, eu ia lá pro fundo orar por ele, né? E toda vez que eu passo lá, eu lembro que eu falei, gente, eu já orei pelo meu irmão aqui. E realmente foi uma experiência assim, porque ele foi alcoólatra, sempre que eu me lembro dele, ele era alcoólatra, então não sei quando começou, foi uma vida, né?
mas sofreu muito, separou da esposa, teve filhos, nada prosperava na vida, né? E realmente uma pessoa assim muito destruída e muito ferida, muito sofrida. E a gente, então, orando, intercedendo, aconteceu dele ter a oportunidade de se internar numa clínica de recuperação nossa em Rio Verde, aqui perto de Goiânia, e ele ficou lá por 8 meses, né? E nos 3 primeiros meses são difíceis demais, porque fica em abstinência, né? Ver vultos, processo é difícil. muito difícil. Mesmo que a pessoa tenha se convertido, ainda é difícil esse processo. E aí eu me lembro que teve um dia, me ligaram lá da clínica e falaram, ó, seu irmão está fazendo as malas para ir embora. Eu estava na nossa reunião. Eu lembro. E eu falei, nossa, comecei a chorar, falei, vamos levantar um clamor, porque meu irmão não pode voltar antes do tempo. E eu lembro que nós oramos, né, pastor, e eu, nossa, sou muito grata a isso. E no final dos 8 meses, o meu irmão, ele batizou no último dia. Oh, Batizou aleluia, lá, que teve uma fidelidade. formatura, né? Ele voltou para Goiânia, ele mora em Aparecida de Goiânia, foi para a nossa igreja, fez o cursão, fez o CTL, foi aluno homenageado, que nunca faltou nenhuma aula. Realmente mudou mesmo. E assim, pastor, é um processo, né? Lógico, o diabo sempre quer, às vezes, envergonhar, mas eu creio que a semente foi plantada e ele chora muito. Sabe o que eu estava querendo comentar também? Esse testemunho é muito poderoso, que hoje meu irmão é liberto e ele é crente, né? Ele conhece ao Senhor, era uma pessoa muito aversa à palavra. Mas sabe o que eu queria também enfatizar? Que a pastora Valéria falou, prega, a Bíblia diz, insta, quer ser oportuno ou não. Por quê? Porque o dia que as pessoas precisam, elas vão se lembrar de você. É verdade. É verdade. Você pode ser taxado na sua família como radical, É verdade. como, né, às vezes aquela pessoa que ficou ali obstinada. Não importa. Permaneça orando, É o que nós crendo. falamos, né, Marília? A porta da arca ficou aberta Sim. para a família de Noé entrar. Depois ela fechou. Mas depois ela fechou. Isso. Então, a Bíblia fala também do filho pródigo que teve um momento que ele caiu em si. O que ele caiu em si? Ele lembrou da casa do pai. Então, tem um momento que a pessoa vai cair em si, vai lembrar das suas palavras e às vezes é aquele momento que ela vai se converter. Olha, tem muitos exemplos e a gente vai continuar compartilhando porque testemunhos também não faltam aqui para poder motivar você, para que você possa orar pela sua família, para que você possa crer pela salvação da sua casa, porque é uma promessa de Deus para nós. Hoje nós estamos falando aqui desse tema, Deus quer que a sua família seja salva. E eu quero também deixar para você aqui recomendar esse livro do pastor Aloísio, que o título é Quando a Presença Enche a Sua Casa. Então aqui nós compartilhamos de tantas promessas de Deus, experiências. Eu tenho certeza que ao ler esse livro, você vai se encher de fé, ok? A gente vai fazer um breve intervalo para agradecer também aos nossos patrocinadores desse programa e já voltamos daqui a pouquinho. Quando o Senhor faz, Ele faz o melhor. Isso significa que você vai experimentar em Deus, você não experimentou antes. Ele vai restaurar e vai ficar melhor do que era o original. Agora, Está procurando uma ferramenta para fortalecer a sua fé e transformar a sua vida? Conheça o livreto Mulheres que Oram. Ele é uma coleção de 26 versículos poderosos, cuidadosamente selecionados para você memorizar e confessar durante seu período devocional, um por semana durante 6 meses. Além disso, você também pode usá-lo em reuniões de oração com outras mulheres e também presentear amigas e familiares. Para adquirir, veja as informações na legenda. Bem, só para a gente retomar aqui o nosso tema de hoje do programa Batom e Bate-Papo Cast, estamos falando sobre
é da vontade de Deus salvar toda a família. E nós compartilhamos aqui sobre promessas na Bíblia, mas também de exemplos e até experiências espirituais. Tenho aqui a pastora Marília e Valéria comigo e nós já falamos a respeito dessas promessas que é da vontade de Deus, mas eu quero reafirmar isso. Eu creio que é tempo de nós como igreja não apenas falarmos a respeito da salvação da casa, mas também pensarmos e começarmos a orar pela salvação de famílias inteiras. Amém. Porque o Senhor quer fazer isso nesse tempo. E cabe a nós termos a iniciativa de orarmos, de declarar, porque a Bíblia está cheia de promessas e esse princípio da salvação, ele é individual no que diz respeito a crer e receber. Porém, quando falamos na esfera da salvação, da visão de Deus, a salvação inclui toda a família. Ainda que não seja automático, como nós falamos, é preciso orar e é preciso pregar. Eu gostaria de continuar aqui, quero pedir a Valéria também para continuar compartilhando alguns exemplos da Bíblia, porque eu creio que isso gera em nós também fé. Claro. Né? E que você também tenha liberdade até para compartilhar experiências na sua casa, né? Que eu sei que você tem. Muitas. Então, pastor, um exemplo que é muito conhecido também, que é a questão da circuncisão que Deus deu como sinal para Abraão. Quando Deus chamou Abraão, né, nós sabemos ali que ele veio de Ur dos Caldeus e veio, mas Deus fez uma aliança com Abraão e com toda a casa de Abraão. É verdade. E eu queria falar um pouquinho dessa circuncisão, porque é um sinal que Deus deixou ali no Antigo Testamento, que Deus separou toda a casa de Abraão e ampliou isso para todo mundo que estava ali debaixo da cobertura, da liderança e da vida de Abraão. Né? A palavra do Senhor diz, com efeito, será circuncidado Abraão, todo nascido na sua casa, e o comprado por teu dinheiro, e a minha aliança estará na vossa carne, que será aliança perpétua. Ora, o fato de essa promessa, essa passagem estar no Antigo Testamento não significa que Deus mudou nada sobre a aliança dele. Significa que naquele tempo o sinal da circuncisão era a remoção da pele do prepúcio. Mas que hoje a circuncisão às vezes não é um ritual externo na carne, mas é a remoção do pecado. Que em Cristo Jesus foi ali consagrado na cruz do Calvário. Essas experiências no Velho Testamento, elas são simbólicas para nós, né? Isso. E essa da circuncisão realmente é muito poderosa. Ainda que os judeus, eles praticam, né? Eles ainda circuncidam os filhos, mas isso tem um aspecto espiritual para nós realmente, porque é uma aliança que Deus fez com Abraão e toda a sua descendência. E a Bíblia diz que nós somos descendentes filhos de Abraão. Isso. Então nós podemos, ou seja, nós estamos incluídos nesta promessa. Exatamente. Né? E ela estende a tudo. É verdade. Às vezes você tem ali uma pessoa que você colocou na sua casa, um ajudante do lar, às vezes ali um funcionário de fazenda que mora muitos anos, né? Nós estamos aqui no estado de Goiás, onde nós temos essa cultura, né, de fazendas, de agropastoril. Mas o fato é, até o escravo comprado na casa de Abraão. Olha, nós sabemos que Deus deixou esse sinal em Abraão e os israelitas têm hoje, mas na verdade é um memorial para nos lembrar. E também eu gosto muito do exemplo de Arão, pastora. De Arão, vamos comentar Arão agora mesmo. Tá bom, então. Olha, você estava falando sobre essa questão da família, né, da descendência. Isso. Eu acho que às vezes existe em algumas pessoas um certo constrangimento para pregar o evangelho para um familiar. Porque às vezes você é tão próximo, íntimo, você conhece aquela pessoa e é mais fácil às vezes você abordar um estranho e falar do evangelho para ele do que uma pessoa conhecida. Que você já fica pensando, ele não vai aceitar, ele vai reagir de uma maneira negativa ou algo assim. Mas eu penso que nós temos que ressaltar aqui o quê? A fé. É muito importante que você tenha fé.
Então, tire os olhos daquela pessoa, tire os olhos de você, tire os olhos da circunstância e haja em fé. Uhum. É interessante porque nós vemos isso nas crianças. Totalmente. As crianças são os melhores evangelistas que existem. Você não concorda, Marília? Plenamente. Porque nós vemos isso, a criança, ela vai para o encontro, ela ouve o evangelho, ela crê, ela confessa, ela recebe. Quantas crianças são cheias do Espírito Santo, voltam para suas casas e começam a falar Com ousadia. espontaneamente, né? Eu fiquei tão maravilhada com o testemunho, nós temos vários, de uma esposa de pastor também, na região sul do Brasil, e comentando a respeito de uma criança, eu não sei se é apenas um ou se foram os dois irmãos, mas não, uma criança, ela foi para o encontro, um dos nossos encontros ali na igreja local, e a mãe e o pai não eram crentes. A mãe envolvida com macumbaria, né? Mas permitiu que o filho fosse através da célula de crianças. Essa criança foi, converteu, voltou, a mãe ficou surpresa com a mudança daquele filho, né? E o filho mais velho já tinha convidado essa mãe, o pai, para ir na igreja, na célula, filho adolescente, e ele sempre rejeitava. Só que quando essa criança, esse menino, convidou, ela resolveu ir. E quando ela foi na célula de adultos, ela ficou tocada. E ali Deus falou com ela e ela aceitou ir para o encontro e conseguiu convencer o marido também de ir. Final, a mãe e o pai foram para o encontro, se converteram, voltaram, se batizaram nas águas e hoje estão na igreja. Tudo através de quê? Da fé de uma criança, que é aquela fé que Jesus disse, a fé do grão de mostarda. Isso. Que tem ousadia para falar ao monte, erga-te e lança-te no mar. Ou seja, através de um convite. Eu não sei exatamente o que aquela criança falou para aquela mãe, mas tocou o coração da mãe, foi o suficiente para o Espírito Santo agir e salvar toda a família. Eu acho que o testemunho, pastora, porque às vezes nem tanto palavras, mas o testemunho fala muito. Né? Nós temos esse testemunho. Eu acho que essa mãe deve ter visto, gente, esse menino de repente passou a obedecer. Mas imagina, Não uma é? família que estava debaixo ali de uma opressão, É né? verdade. Porque macumbaria envolve invocação de demônios, e espíritos malignos. Nós sabemos que isso contamina a casa. Sim. Uma criança que recebeu o Senhor. Isso me lembra também a história de Raabe. Eu acho tremenda a história de tremenda Raabe. essa Poderoso história. demais. Raabe, a história dela está na Bíblia, né, lá no Velho Testamento, e se encontra lá no livro de Josué 6, capítulo 6, que ela era uma prostituta, morava em Jericó, e quando Josué chega ali com todo o exército de Israel para conquistar, né, e tomar posse da terra prometida, que era Canaã, Jericó foi a primeira cidade. E ele envia os espias para sondar a terra. E os espias foram escondidos exatamente na casa dessa mulher, Raabe, que era uma prostituta. E ela então pede, ela confessa, fala, eu creio que o seu Deus é o Deus verdadeiro, mas eu quero pedir para você livrar a minha casa quando vocês atacarem Jericó. E isso aconteceu. Aqueles espias então colocam uma condição. Olha, a condição é que você coloque um fio escarlate na janela da sua casa, como sinal, para que ninguém entre e mate a sua família. E ela colocou então um fio vermelho na porta, né? E Raabe foi salva, ela e toda a sua casa. Então isso aqui também é simbólico. Uma pessoa creu. É simbólico. Essa mulher, ela vivia no pecado, talvez ela fosse a pior de todas as mulheres ali em Jericó, por causa da sua condição de prostituta e de má fama, talvez ela fosse uma mulher triste, desamparada, talvez a família nem conversasse com ela, É possível. não sabemos, É. mas naquele dia a salvação entrou na vida daquela mulher que não merecia, a única coisa que ela fez foi crer e pedir pela salvação. E ela foi salva e toda a sua casa. Então, isso aqui mostra também que a conversão
de um membro da família, de um filho, pode mudar a história de toda a família. Isso é poderoso, isso é para nos motivar hoje a Amém. pregarmos o Evangelho para a Amém. nossa casa. Pastora, eu me lembrei de um testemunho muito poderoso, que recentemente nós tivemos uma reunião de liderança, e então ela essa irmã testemunhou aqui, ela se chama Gabriela, né? Essa jovem que veio testemunhar, a mãe dela, Lilian, estava sentada naquela reunião. A mãe dela é líder, lidera a célula na escola, e ela já é líder de criança também, a Gabriela. Ela deve ter uns 19, 20 anos. E ela subiu aqui e começou a contar o testemunho, né? Aquele ambiente assim, prantos, porque a história é muito poderosa. Os pais, ela era criança, a Gabriela era criança, os pais estavam numa crise conjugal, chegaram a se separar e eles eram da igreja. Aí o que acontece? Né, desviou, não sei exatamente de onde que era, mas esse pai começou a entrar num site de relacionamento e conheceu alguém e começou a relacionar com essa pessoa. Essa pessoa descobriu que ele era casado e era crente. Essa pessoa, Que ele estava relacionando. sim, Que foi no site. Descobriu depois no relacionamento que ele era cristão e era casado. E ela falou, não vou relacionar com você assim. E ela começou a orar por ele e pela família. E aí ele falou que tinha filhos, ela pregou para os filhos. O que aconteceu? Essas crianças vieram para a célula, eu tenho um vídeo delas crianças, e ela já tinha 20 na anos célula de crianças. na célula de crianças. E no vídeo que ela veio, né, para a célula orar, a convite dela, e depois realmente elas ficaram firmes na célula, a líder orava pela restauração da família. E o que aconteceu? Aquelas crianças começaram a orar pela restauração da família, os pais separados, já tinham saído da igreja. A mãe era espírito, o pai que frequentava a igreja. Essa criança começou a orar. E aí, o que Deus fez? Aí essa amante, né, que frequentava a igreja, também começou a orar através da oração das filhas. Os pais reataram, vieram para a igreja, Que lindo, se hein? converteram. Hoje os dois são líderes na igreja. Não chorou. Aí, E a mãe subiu e falou, gente, isso é O pai muito voltou para poderoso. casa, Todo mundo, o pai voltou para casa, reataram o casamento, estão firmes, são líderes na igreja. família inteira A alcançada. família foi restaurada, Que lindo, poderoso convertida demais. através de uma eu criança de penso que 7 nós anos. nunca vamos saber o alcance do De uma- poder do é evangelho. verdade. Não O tem como alcance mensurar. da nossa pregação, o alcance da conversão de crianças. Até desse né? programa que nós estamos fazendo. É né? verdade. Não, O nunca vamos alcance, saber. que Exatamente. eu tenho certeza que essa semente está caindo em terra Amém. boa. Amém, eu Amém. E também muitos creio. que ainda não ouviram o evangelho, Amém. eles vão ouvir e vão receber o Senhor na sua vida. Eu Famílias creio. serão salvas. Amém. Eu creio nisso. Eu Agora, creio. a salvação, ela também restaura a família. Totalmente. Então, a salvação ela é individual, mas quando o Senhor entra na família, como você mesma acabou de contar, né, Marília? Tem uma transformação. Completo. Quer dizer, pais divorciados foram reconciliados, às vezes pessoas que eram enfermas são curadas, pessoas dependentes de vícios são libertas. Amém. Então, a salvação ela tem um pacote completo, né? É verdade. É algo poderoso demais isso. Nós não temos dimensão, como você falou mesmo, né? Eu gostaria também, Valéria, de ouvir. Eu sei que você tem testemunho na sua família, Sim. né? De como a salvação realmente restaurou familiares, né, na sua casa. Sim. Tem vários exemplos. Quero dar, em primeiro lugar, o exemplo do meu pai, né, que sempre era ali inclinado ao espiritismo, embora venha de família cristã católica. E aí, quando ele viu a cura milagrosa do meu marido de um câncer, ele começou a aproximar e tentar falar palavras para mim, mas eu sempre dava ali aquela semente. E de tanto orar e de tanto interceder, intercessão tem poder. Claro que Ele tem. se converteu, ele se Oração de batizou. concordância tem poder. Oração de concordância, porque a senhora pegou oração de Eu concordância lembro, comigo. como a Marília falou aqui, das fichas que nós usamos, Isso. né? Eu Nós tenho temos as esse fichas com o nome hábito do meu nos pai. jejuns, É. que nós oramos ali com o nome dele, né? Sim, exatamente. Isso. E ele foi completamente salvo. E também ele se firmou na igreja por conta de uma criança. Agora, eu acho interessante também, Sim. antes de você continuar, que o seu pai, ele era um homem muito culto,
Isso. né? Ele era um juiz, Sim. então ele tinha muito estudo, ele era assim, diferenciado dos demais. E Era. eu acho que isso também é muito importante falar, porque pessoas que têm Isso. um conhecimento maior, às vezes, são muito mais cheias de argumento, né? E ele era. E às vezes tem uma certa resistência ao Isso. evangelho. E como ele era alguém que era um juiz, como a senhora falou, e ele realmente não teve uma conduta boa na sua vida. E ele sentiu o peso daquele pecado, é importante falar isso. Ele sentia muita culpa. E ele falava, olha, não tem perdão para mim. É mesmo. Muitas vezes. O pastor Rigonato me ajudou muito conversando com ele. Porque ele falava, não tem perdão para mim, o que eu fiz não tem perdão. Então agora quer dizer que eu só peço perdão, Deus me perdoe, pronto, todo o mal que eu causei. É muito fácil, né, para acreditar. Ele não conseguia conceber, eu falava, pai, o senhor tem que receber a salvação aqui. O senhor tem que receber a palavra de Deus aqui e não aqui. A condenação, né? O diabo usa a condenação. E ele falava as consequências. Eu falei, não, as pessoas. consequências já estão aí. Inclusive, Deus foi tão gracioso que ele está consertando tudo o que de errado o senhor fez, pela graça. Mas o senhor tem que acreditar que Deus te perdoou de todos os seus pecados. É muito difícil você crer que o seu passado é apagado. Porque a mente humana não consegue aceitar isso. Como assim? Quer dizer que o meu passado agora é... Não, não é só apagado, você não tem passado. Não tem passado. Então, é poderoso demais o poder do perdão e da justificação. Isso. Porque o perdão, Deus de fato, ele apaga todos os seus passados. Isso. A sua dívida Isso. é perdoada. Isso. Mas no caso da justificação, é mais do que isso. Porque é como se você estivesse dizendo para aquele réu condenado, você é inocente, você não tem culpa. E ele tinha dificuldade disso. E ele sabia, porque ele é juiz. Porque ele era do tribunal do júri, Exatamente. Ele sentenciou muitas pessoas. Na concepção humana aqui, no tribunal humano, isso não acontece. Não. Mesmo que um réu é declarado inocente, ele vai sentir a culpa. É porque ele falava, olha, um réu que cometeu, ele pagou a pena, mas não significa que ele é inocente. Significa que ele cumpriu a pena. Ele pagou pelo erro. Vai carregar o resto E meu da pai vida. falou, eu não tenho tempo de pagar pelo meu erro. Porque eu recebi Jesus agora, mas eu não consigo consertar o meu erro. Isso eu acho tão poderoso, porque Mas ele foi liberto. Numa certa medida, todos nós temos isso. O diabo vai usar os nossos pecados e erros contra nós, para nos condenar e para dizer, não, para você não tem jeito. Exatamente. Os outros até tem, mas para você não. Isso. Então, é aí que entra o poder da oração, né, Valéria? Isso. De orar, de insistir. E a obra de Deus na vida do seu pai foi linda, Completa. né? Porque ele se converteu. Completamente. Se batizou. Restaurou com pessoas que tinham ali dificuldade de relacionamento. Se batizou e ele queria muito escrever o testemunho dele, mas não deu tempo. Mas eu dou o testemunho Mas dele. você pode escrever Mas sabe que eu acho por ele. Amém. Muito bom. Acho que uma coisa muito importante a gente reforçar aqui é ignorar as circunstâncias. Porque quando você começa a orar por alguém que você ama, parece que a coisa começa a ficar pior. Porque realmente o diabo percebe ali mundo o que espiritual Deus reage, está né? por fazer. Há uma reação. E muitas pessoas desistem. Então eu quero liberar uma palavra de fé para você nessa hora, permanecer crendo, independente Amém. das circunstâncias. Sabe, às vezes você começa a orar pelo seu marido, parece que ele piorou, ficou mais agressivo, ficou mais incrédulo, mais duro. Permaneça orando, porque a oração ela tem poder para quebrar cadeias malignas. Amém. Eu dei o meu testemunho do meu irmão, que eu orei 20 anos, mas eu tenho testemunho da minha irmã, que eu orei também, de sobrinhos. Recentemente, uma sobrinha minha, que muitos conhecem na igreja, que eu orei muito também, foi para as drogas, foi ali para o vício, e é uma menina linda, de olhos claros, 40 anos, pedagoga, estudiosa, e ninguém acreditava como que ela tinha destruído a vida dela daquele jeito, porque o diabo veio para roubar, matar, destruir. Pois eu orei por ela também mais de 15 anos, e ultimamente então, todo mundo falava, não tem jeito, no grupo da família, ó, aquele lá você pode... Nossa, recentemente você eu vi pode ela aqui desistir. cheia do espírito, com as duas mãos para cima, eu até bati uma soube. foto com ela. Ela mandou foto com você, eu até queria te agradecer. Ela estava cheia do espírito. E eu olhava para aquelas mensagens
no grupo, Que eu coisa falava, tremenda. não é verdade, ela vai mudar. O Senhor veio para ela e eu liberava palavras de fé lá, completamente contrárias, que todo mundo estava falando lá no grupo. E hoje, há uns 3 meses atrás, no final do ano, no batismo mundial, ela se batizou. Que lindo. Ela está fazendo cursão. Eu estou dando aula no seminário, ela vai lá, me dá um beijo. Ela está numa fome, Passa numa na sede. porta da minha sala, É. tia, estou fazendo cursão, está na célula. E ela me falou essa semana, falou, tia, impressionante, porque ela passa muito mal com os remédios, né? Muitos anos tomando remédio para depressão e para ser livre dos vícios, ela está se livrando disso. E ela fala, tia, impressionante, no dia do curso, no dia da célula e no dia do culto, eu passo mal. Que coisa, hein? E só que ela falou, mas eu sei que não é Deus, que o diabo quer me resistir, eu vou assim mesmo. Marília, poderoso. eu creio que Deus te deu uma unção para evangelizar. Amém. Eu né? também creio. Eu creio que Deus, Eu ele creio. nos dá dons, né? E Isso. todo corpo tem dons. E, de fato, assim, Marília tem esse dom mesmo de evangelizar, de alcançar É pessoas. verdade. Tanto ela como o pastor Naô têm testemunhos, né, tremendos. Mas eu gostaria de caminhar aqui já para o fim do nosso programa e comentar também aqui algo que eu achei tão tremendo, que é a promessa do Pentecostes, que é para toda a família. Maravilha. Então, o Pentecostes foi um momento que aconteceu ali na igreja primitiva, em que quase 3.000 pessoas se convertem logo depois, né, ali deles receberem o batismo do Espírito Santo, e Pedro, né, o apóstolo Pedro, libera uma palavra, e é uma palavra que é uma promessa para nós hoje, porque ele começa então a falar para aquelas pessoas que viram ali, aquelas pessoas sendo batizadas e recebendo o Espírito Santo sobre elas, e ele fala então, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Então, ele começou a pregar e ele falou, cada um, ou seja, cada um precisa crer e receber o Senhor. Mas logo depois, ele libera uma palavra para casa, para a família. Porque aí ele diz em seguida, pois para vós outros é a promessa, vocês que creram, né, que ele estava dizendo, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Oh, Isto aleluia. para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, ele pregou para aquelas pessoas que estavam presentes e falou, olha, cada um de vocês precisa receber, mas a promessa é também para os vossos filhos e para todos na sua casa, na sua família, percebe? Então, aqui, né, nesta palavra de Atos 2, 39, nós vemos esse mesmo princípio que hoje nós estamos falando aqui, que Deus salva um membro da família, seja os pais, seja a mãe, seja o pai, seja os filhos, seja um jovem, adolescente ou criança, Isso. e essa pessoa, ela tem autoridade para reivindicar a salvação dos demais. E é isso que nós estamos testemunhando aqui, ao compartilhar esses textos bíblicos aqui que nós falamos, a pastora Marília falou, Valéria, eu também compartilhei, testemunhos pessoais, tudo isso é para liberar fé na sua vida, para que você creia que Deus quer salvar toda a família. Amém. E eu gostaria de pedir a Valéria aqui, só para liberar uma última palavra na sua vida, e eu quero pedir também à pastora Marília para orar. Amém. E para liberar esta palavra, que é a salvação para toda a sua casa. Amém? Você, onde você está, eu quero pedir, receba pela Amém. fé esta palavra e esta oração. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas essa vontade de Deus é direcionada a você e a todos aqueles que convivem com você, principalmente os da sua casa. Creia nisso e receba essa promessa. Amém. Amém. Isaías 61:9, preciso deixar esse versículo para você. Está escrito, a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos.
todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita Aleluia. do Senhor. Amém. Também quero orar e declarar que você é uma família bendita. Se existem pessoas que ainda não conhecem o Senhor, se conhecerão para exaltar o nome do Senhor. Amém? Amém. Se for possível, feche os olhos onde você está. Ou então, apenas creia de todo o seu coração que essa palavra é para você. Amém? Senhor, nesta hora eu quero colocar cada família, Senhor, representada aqui através da transmissão, Senhor, desse programa. Eu oro nesta hora, abençoando as famílias, abençoando cada ouvinte, cada pessoa que está participando. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito maligno que tem impedido que pessoas conheçam ao Senhor. Pai, nós quebramos toda cegueira espiritual, surdez espiritual, incredulidade, religiosidade, Senhor, apatia, tudo que tem impedido. Liberamos agora essas pessoas para que elas se abram, para que o Espírito de Deus encontre nelas, ó Deus, um coração aberto para agir. Pai, eu oro também por essas pessoas que têm orado pelos seus familiares. Alimenta a fé delas. Eu oro para que a sua fé cresça. Eu oro para que você olhe para o Senhor, autor e consumador da sua fé. Ignore o que você vê, porque o Senhor vai cumprir toda a sua promessa. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós vamos encerrar aqui o nosso programa de hoje falando sobre Deus quer salvar toda a família. Muito obrigada por estar conosco até agora e nós vamos voltar a semana que vem com mais um programa Batom e Bate-Papo Cast. Até lá. Bye.